Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 24 de junho. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe, para que você possa aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado existente no canal, com muitos vídeos aí categorizados ou organizados em playlists. E também aproveitar ao máximo as análises que são publicadas aqui. Análises diárias, como o Radar do Mercado, uma live todos os dias a partir das 10h45. A análise de fechamento, todos os dias após o encerramento do pregão. E as análises especiais, que são pelo menos 2 por semana, geralmente na terça e na quinta-feira. Para você se inscrever gratuitamente, é só você passar aqui o cursor do seu mouse no canto inferior direito do seu vídeo. Aqui em cima da imagem, inscreva-se, que vai aparecer uma opção para você clicar e se inscrever no canal. Se não estiver aparecendo essa imagem para você, na parte inferior do vídeo também tem a opção para você se inscrever. Aí um botão para você clicar e se inscrever no canal. E para receber todas as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, é só você passar aqui você instalar o aplicativo DV Invest no seu celular. Tá disponível tanto para iOS quanto para Android. Na parte inferior do vídeo, você vai ter o link de acesso direto do aplicativo na loja da Apple e também na loja do Google. Você vai receber as carteiras de ações, tanto uma semanal quanto uma mensal. Vai receber informações relevantes durante o pregão, bem como o acompanhamento de todas as recomendações que foram enviadas e o resultado dessas operações, reposicionamento de stop e tudo mais. Indo para a análise de hoje, vou falar sobre o Ibovespa, os futuros, mini índice, mini dólar, e depois venho falando de PETR4, de Vale 3 e de uma série de ativos, como MRV3, Rent 3, GNDI 3, B3SA3, Azul 4, KLBN11, BBDC4, Ciel 3, VVAR3. São os ativos que eu vou comentar nesta análise. Começando pelo Ibovespa. Queda de 1,73%, está no momento ali de leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação. Segue fazendo aquele processo de correção aqui em ABC. Temos aqui um movimento de baixa. Pode continuar caindo? Sim, pode continuar caindo. Pode vir aqui até a região de suporte aqui, o primeiro nível de suporte que eu vejo, além da média, que está aqui na faixa dos 94.714, tem também aqui um nível de 92.375 e 90.147. Então são os níveis de suporte, primeiro aqui da média, região aqui com mais teste, essa faixa aqui, depois tem esse patamar aqui, são os níveis que eu considero com a relevância um pouco maior, ou níveis que eu vou ficar avaliando a real força por parte dos compradores e vendedores. Por enquanto, Ibovespa se sustentando ali, vamos ver como é que vai sair do leilão, acima da média móvel de 13 períodos, mas podendo estender um pouco mais esse movimento, e que eu diria que seria até algo mais saudável, tivesse pelo menos mais 1 a 2 candles aqui para depois gerar um sinal de alta, ou mesmo volta aqui para cima e fica aqui de lado e depois rompe tudo. Então, isso seria algo mais favorável. O que vai realmente mudar uma expectativa de subida, o viés de alta, né, considerando a força que foi vista aqui nessas 3 semanas e agora 3 semanas corrigindo, ao semanal aqui do Ibovespa. Isso está acontecendo em muitos ativos. 3 semanas forte de alta e a gente está tendo 3 semanas de queda. A tendência de curto prazo já não é mais uma tendência de alta, é uma tendência indefinida. Eu vou mostrar o gráfico de BBDC4. Então, falando sobre isso, se tiver algum sinal de subida, mesmo que já tenha aqui até um pivôzinho de baixo, considerando a chance de se ter um final de um movimento de baixo no semanal e início de um movimento de alta, dependendo do sinal de alta, seria um sinal de buscar a operação de compra. Então é bom ficar atento em alguns papéis nesse momento. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise for útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado ou em termos aí de leitura de mercado, seja agora ou depois, deixe seu like, seu joinha, recomende para um amigo, para um familiar. Eu agradeço demais por prestigiar meu trabalho aqui diariamente. Nos futuros, então, nós temos o mini índice também respeitando ali a média móvel de 13 períodos nesse momento, gráfico 60 minutos, tendência basicamente de baixa. Por quê? Porque saiu de toda essa confusão aqui para baixo. E aí, como é que está subindo? Fraco. Então, fica uma expectativa maior de continuar caindo. Aí, o que precisa para mudar isso? Um candle de força. Você tem um movimento fraco, você gera um candle de força, então você muda a expectativa que existia de fraqueza por parte dos compradores, você deixa um rastro aqui de força por parte dos compradores. Então, se o próximo pregão abre forte para cima, traz a possibilidade de buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Logicamente, vou ficar de olho aqui nessa região de fundo anterior. Uma região principalmente ali, primeiramente na faixa dos 95.025, 95 mil pontos,
sinalizações de alta já acima dos 95 mil pontos já seria algo mais positivo em termos de operação na ponta compradora. E melhor ainda se já for para cima dos 95.500, acima dessa região aqui. Enquanto isso não acontecer, abriu caindo, perdeu aqui a sequência de mínimas ascendentes do G60, foco em buscar a operação de venda, topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Dólar, dia de hoje, forte, alta, fundo ascendente, dentro do que a gente tinha comentado, né? O semanal fechou forte para cima, forte candle de alta, fundo ascendente no gráfico semanal. Gráfico diário, correção, ontem fechou abaixo, se volta aqui para cima, sinal de fundo ascendente com força. Fecha acima de um gap de baixa, fecha acima de duas máximas, mais outro gap de baixa que está aqui brigando para ver se vai fechar acima ou abaixo, na faixa dos 5.316,5. Está acima nesse momento, ainda está faltando aí basicamente 1 hora para fechar o dólar aqui no pregão de hoje. Então, de maneira geral, um sinal forte de fundo ascendente que traz a possibilidade de se ter algo mais para cima. Ou seja, seria menos provável que a gente tivesse algo muito forte para baixo agora. Pode até não ir além, ficar aqui enrolado e depois cai, mas fazer aqui o movimento contrário seria o menos provável. Mais provável nesse momento, depois de um candle de força, você ter às vezes um pregão de correção e aí uma chance maior de poder vir aqui até testar esse topo anterior, resistência na casa dos 5.384. E até o mais interessante aqui é o dólar vindo para um fechamento acima de outra região de fundo anterior que já tinha voltado para cima, volta mais um nível para avaliar. Não que seja algo tão relevante, mas é mais um nível para avaliar, retorno para cima dessa região. Então, sinal realmente de força, G60 muito forte esse movimento. Logo, para o próximo pregão, abriu caindo, perdeu essa mínima aqui, as mínimas ascendentes, ou desse candle ou do próximo candle, que é essa última hora de pregão, fica um pouco mais para se buscar a operação de venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Pivô de baixo eu evitaria. Por quê? Porque movimento muito forte para cima, diário um fundo muito forte. Então, quanto mais distante for a entrada para essa região aqui, que seria o patamar de resistência de suporte inicial, 5.273,5, melhor, para você tentar ter um espaço aqui. Mercado caiu, proporcionou sinalização de fundo ascendente, acima da média, acima desse patamar aqui, foco muito maior em voltar para as operações de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Mercado também abriu subindo, eu ficaria um pouco mais para buscar a compra de fundo ascendente, evitaria um pouco a questão do pivô. Onde é que está a próxima zona de resistência mais importante? Eu vejo um aqui nesse nível, uma região ali por volta ali dos 5.346 e outra nessa faixa aqui que foi testada por essa máxima aqui, esses dois candles testam e outra região aqui também, ou seja, um patamar ali em torno de 5.373 e 5.384,5. Seguindo para as ações, PETR4 no dia de hoje, queda de 2,77%, ou seja, a sinalização positiva do pregão de ontem com stop aqui embaixo para quem estava no swing trade e encerrou a posição. Para quem estava no G60, ontem já teve a oportunidade de encerramento da posição que foi comentado até hoje no radar do mercado. A ação está fazendo o quê? Aquela correção em ABC, aquela bagunça que vai ficando indefinida e o que eu já comentei na Petro. Para quem está acompanhando minhas análises mais tempo, se olhar para o gráfico semanal, lembrando, quando fica aqui entre as médias, aumenta-se a chance de dar uma bagunçada. E aí o swing trade fica tudo risco maior. Ou seja, gera sinalização para cima, não confirma, gera sinalização para baixo, não confirma, que é isso aqui, ó. No gráfico diário, gerou uma sinalização para baixo, fechou abaixo da média, mas não gerou nova mínima. Aqui, volta para cima da média, mas não gera nova máxima. De novo, volta para baixo da média. Quem está comprado ainda, a perda dessa mínima aumenta a probabilidade de ter algo mais para baixo. Suporte imediato para ação, R$ 20,70. Se superar essa máxima que eu gero compra, não encaixa para mim ainda a compra. Agora, se fizer um movimento que vai vindo fraco aqui, caindo, e se aproxima da região de suporte, dos 20 pila, e gera algum sinal de alta, aí eu avalio sim a possibilidade de entrar comprando na expectativa de que a correção no semanal já foi suficiente do movimento anterior de subida e aumenta-se a chance de iniciar todo um processo de subida que pode retomar justamente a tendência de alta de curto prazo em cima de PETR4. Vale 3, queda de 0,65%. Foi lá testar a resistência, como eu falei aqui, entrada aqui muito próxima da resistência, enfim, gerou ali a perda dessa mínima, vendo uma confusão aqui, se romper isso aqui para cima, mais interessante para compra de swing trade.
Se também ficar aqui enrolada, fazendo aqui uma sequência de máximas ali descendentes, com sinalização de alta na sequência, assim como eu falei da Petro, pode trazer oportunidade de compra. Suporte imediato aqui em R$ 54,43, seguido de R$ 53,88. Depois vamos falar aqui então de MRV3, que encerrou nossa posição comprada, perdendo a mínima do pregão anterior. E podendo vir aqui para baixo, podendo ficar de lado, enfim, não sei o que vai acontecer com o preço. Mas dependendo do que acontecer, eu posso voltar para a compra um pouco mais adiante, aí, não de imediato, voltar à compra desse papel. Essa compra foi encerrada então, basicamente ali no 0 a 0, MRV3 mais 1,007%, resultado da operação. Isso representou no capital total mais 0,1%. Rente 3 também foi finalizada, Localiza. Foi finalizada aqui a operação da Localiza com essa perda dessa mínima aqui, abriu já até abaixo do ponto de stop, ela ficou ex-juros hoje, então teve um ajuste, uma incorporação desses juros na operação. Então essa operação foi devidamente encerrada e essa operação da Rente 3 proporcionou aqui uma perda de 1,75%, capital total menos 0,16%, próximo também de um 0 a 0. Depois disso, a gente teve encerramento da posição de GNDI 3, que perdeu aqui essa mínima aqui e acionou nossa saída de R$ 64,22. Era R$ 64,21 a região do stop, ela terminou fechando ali com queda de 1,66%. Se sustentou até razoavelmente bem, mas encerrou a nossa posição comprada nela. Então, o GNDI 3 proporcionou uma perda de 0,12%, capital total menos 0,11%. A operação que trouxe aqui, que eu até esqueci de colocá-la aqui, né, na minha lista mas eu lembrei aqui dela ao olhar para a planilha ali, para o controle. Vou deixar aqui até registrado, CCRO3. Então, CCRO3 foi o encerramento da operação completo, stop, foi o stop cheio, que ela veio aqui embaixo, bateu na região dos 14,18 e terminou fechando aqui em cima, mas voltou até a fechar abaixo da média. Essa operação da CCRO3 proporcionou uma perda de 5,15%, e isso representou, que eu falo do stop cheio, é que a minha gestão de risco para swing trade é que não ultrapassar preferencialmente, a não ser que abra com gap, 0,5% de perda do capital total em cima de apenas uma operação. Então essa é a minha forma de trabalhar. Tem no meu site lá a curva do capital, que é evitar justamente o drawdown muito forte, ou seja, uma pancada muito grande quando começa a dar errado algumas operações e quando dá certo você tentar ganhar mais do que quando você perde, em média. Então, CCO3 encerrada e B3SA3 fechamento ali em alta de 0,71%. Candle de indefinição, segue aí a favor da sua tendência de alta. Seria importante manter-se aí o próximo candle ser um candle de alta. Vamos ver, dar uma olhada até no gráfico de 60 minutos. Ficou aqui, gerou um pivô de alta, não foi muito longe, voltou para baixo, gerou de novo sinalização para cima. Enfim, não seria muito bom voltar para baixo dessa região. A região dos topos anteriores e para baixo dessa mínima do pregão de hoje. Então, algo que eu vou avaliar de perto, mas o mais importante aqui seria ter realmente algo assim para cima para a nossa posição, ou seja, dia de alta, um dia que corrige esse dia de alta e o próximo dia ser aumentando a chance de ter um dia positivo. Azul 4 voltou forte para baixo, fechou de novo abaixo da média, então algo negativo. Perdeu a mínima de hoje, já seria um sinal de saída. O stop está aqui em R$ 20,41. A mínima de hoje, R$ 20,50. Então, muito próximo, R$ 20,49 para R$ 20,41. Economia pequena. Pode ficar até com stop aqui embaixo. Perdeu esses 20,42, seria a saída dessa posição comprada na Azul 4. O que vai ser muito importante para a posição? Ela está ameaçando queda aqui, amanhã ela abrir aqui para cima. Mas ficou... Eu olho aqui para o G60 e eu confesso que eu não consigo visualizar qual o caminho mais provável nesse momento. Está dentro ainda do movimento de subida. O ideal seria ter pelo menos mais um candle aqui para até fazer um reposicionamento de stop. Mas, olhando para o G60, bagunçou a expectativa. Porque veio forte para cima, voltou praticamente tudo. Tentou subir, já está tentando cair de maneira fraca. Então... E entre as médias de forma lateral, de maneira geral, resumindo, sendo objetivo, stop ficando aqui em R$ 20,41. KLBN11, recomendação de compra no pregão de hoje, basicamente aqui no valor que ela fechou, o valor de entrada, alta de 2,55%, passando os dados dessa compra. Qual
o que está por trás dessa compra, né? Primeiro, a gente fez uma entrada aqui que terminou acionando a nossa saída, nessa posição aqui. Na sequência, que foi um stop de proteção na Klabin. Na sequência, ela cai, ela bate na região que era um patamar de resistência e hoje ela gera um sinal de alta. Eu não sei se ela vai subir, mas considerando que ela está dentro do movimento lá no semanal de alta, considerando que ela bate no patamar de suporte e entra pressão compradora e gera inclusive superação da máxima do pregão anterior, me chamou a atenção para eu vou alocar risco de novo nesse ativo e ver se agora ele resolve andar. Se não andar, o stop está aqui. Tá? Então, ou seja, se andar, eu tenho um bom espaço de relação risco-retorno. Se perder, eu perco basicamente isso aqui. Então, relação risco-retorno favorável, na minha opinião, em cima de KLBN11 e, logicamente, que se encaixa dentro da minha metodologia. Passando os dados desta compra, entrada por volta dos 20,47, fechou em 20,48. Stop em 19,79. Objetivo em R$ 21,83, risco dessa operação de 3,32%, alocando 15% do capital total. Vou pegar aqui, BBDC4. O que aconteceu hoje com o Bradesco? Queda aí de 3,25% e o que ela fez aqui? Perdeu a mínima ali do fundo anterior. Mínima aqui 20,80 e a mínima aqui 20,71. O que isso significa? Pivô de baixa no gráfico diário. Então, sinal negativo. Só que eu olho para o gráfico semanal e vejo que um movimento forte de subida e 3 semanas corrigindo basicamente dentro de uma única semana de alta. O único ponto negativo foi ter uma semana forte de alta e nem ter superado a máxima dessa semana. Mas ainda eu olho isso aqui para cá como correção. É lógico que fechou a semana aqui para baixo, por exemplo, de 20,33 e gera a nova mínima na semana seguinte, aí já realmente já começa a deteriorar a perspectiva de alta. Mas enquanto está desse jeito aqui, eu ainda vejo a chance de poder ter algo para cima, aqui um fundo ascendente no gráfico semanal, que seria até uma operação de position trade em cima de BBDC4. No gráfico diário, baseado nisso, qual seria a alternativa? Que eu até falei lá pelo Ibovespa, né? Vê que está aqui. Veio um pregão, não faria muita entrada de superação de máximo. Geralmente o que eu vou buscar aqui vai ser algum fechamento, algum sinal um pouco mais, como a tendência aqui é de baixo no gráfico diário, mas ainda está dentro do movimento de alta, está dentro daquela expectativa de alta do gráfico que eu falei do gráfico semanal. Se ela chegar nessa região que ela está aqui e proporcionar algum sinal de força por parte dos compradores, aí me chama a atenção para abrir uma compra em BBDC4. Ciel 3. Queda forte hoje de 12,96%. Tem uma análise especial desse ativo aqui recente, uma análise especial dentro aqui do canal. É só pesquisar a respeito. O que eu estou aguardando na Ciel 3? O que eu vim aguardando na Ciel 3? Que eu falei assim, não encaixou a entrada para mim, tinha um nível de que 4,83 era 4,88 em termos de suporte, de prazos maiores. Na análise especial isso está bem definido. Que se ocorresse alguma sinalização de alta aqui, daria para buscar entrada. Ela gerou uma sinalização de alta, mas essa sinalização de alta eu não entrei. Por que eu não entrei? Porque é um candle muito grande, aí o stop fica grande, a relação risco-retorno fica desfavorável, ou seja, eu tenho que exigir muito que o papel ande, enfim, é a minha forma de trabalhar. E aí o papel estava fazendo isso aqui. Qual é a minha leitura? Que eu já tinha falado também em outras análises da ação. Se voltar aqui, gerar ali um sinal de alta em cima dos R$5, eu estou interessado em compra, seja de pivô de alta ou fundo ascendente. Só que ela gerou pivô de baixo. Pivô de baixo não, gap de baixo. E pulou isso aqui, ó. Não é um sinal legal não. Então, para buscar uma compra nesse ativo, a primeira alternativa seria superar a máxima de hoje, para arriscar uma compra. Ou aguardar mesmo um fechamento aqui acima da máxima de hoje para entrar comprando, botar um stop aqui embaixo, tentando pegar o quê? Um movimento de subida nesse papel. Essa seria a alternativa principal que eu vejo para buscar alguma compra de swing trade. Quem estava comprado no swing trade deve ter visto já, como eu já fiz aqui, ó, em Tube 4. Perdeu a mínima do candle aqui anterior, o que eu fiz da operação? Encerrei a posição. Klabin, encerrei a posição. Eu não sei o que vai acontecer depois, eu não sabia se ia cair desse jeito. A Klabin foi lá e caiu um dia e no outro dia gerou um novo sinal de alta, eu entrei de novo. Não sei se vai continuar subindo. Aqui, mesma coisa, gerou sinal de baixa, eu saí. Saí com ganho da operação. Era aqui, um stop aqui. Saiu. Aí ela caiu. Mas não sei se
vai continuar caindo, enfim, se iria cair depois que eu saio da operação. Então, no caso da CL3, isso aqui seria um sinal de saída. Até teve gente que estava acompanhando aí diariamente as análises, ou principalmente o radar do mercado, e saiu aqui da posição. E eu comentei hoje possibilidades de que poderia voltar para a operação. Uma das do gráfico diário é isso, é ter algum sinal acima dos R$5, porque demonstra um rastro que vai ficar no gráfico diário desse ativo em termos de ganho de força novamente. Então, por enquanto, viés de baixa, sinalização de baixa no dia de hoje. Se eu olho para o semanal, é aquela questão, grande candle de alta, que rompe essa máxima aqui, tá? Por enquanto é um movimento forte, mas se voltar forte, e aí você considera que o papel no mensal é uma tendência de baixa, é aquilo que eu costumo falar, não dá para se exigir muito para cima. Mas de maneira geral, ainda seria um ativo que eu vou ficar de olho se gerar algum sinal de alta para entrar comprando no swing trade a favor ainda de uma expectativa de alta. Agora, essa semana, se fechar para baixo dessa aqui, se voltar para baixo dessa região dos 4,59, deteriora um pouco mais ou reduz a importância desse movimento de subida. Então, CL3 eu não vejo compra de imediato. O primeiro sinal que para entrada seria superação de 5,07. Segundo, fechamento acima desse patamar. Algum indício de que depois desse gap de baixa ela não vá muito longe. Mas ela pode ir ainda mais? Pode. Tem um suporte aqui imediato de 4,59, que se perder basicamente ela anula a tendência de alta de curto prazo. E aí tem um gap aqui de alta em aberto ainda, ó, que é a região dos R$ 4,21, suporte principal. Via Varejo, VVR3, para a gente fechar aqui, Via Varejo gerou um candle ali de reversão chamado de martelo, em cima da média, em cima dessa região aqui, ó, de gap, que ela veio para aqui para fechar, essa região aqui. Qual a alternativa de entrada? Primeira sinalização de compra, superação da máxima pregão de hoje. Abriria a chance de buscar a entrada. Aí tem que ver a relação risco-retorno. Está até interessante a possibilidade de entrada, avaliar no próximo pregão. Mas avaliar a abertura do próximo pregão e se eu formalizar vai estar dentro do aplicativo aí, chegando no seu celular ou no seu desktop, no seu navegador. A proximidade dessa zona de resistência aqui que é o ponto mais chato. E aí se eu olhar para o semanal também, não me parece uma correção suficiente para já continuar subindo. Então esse é o risco dessa operação, que eu vou avaliar com todos os detalhes ali no início do próximo pregão, como é que o mercado está abrindo, até o próprio ativo, para passar uma possível formalização de uma compra na superação dos 15,07 e o stop ficando um pouquinho grande, né? Comparando aos candles anteriores, o stop ficou um pouco grande. Aqui embaixo, e a relação risco-retorno, por exemplo, desse candle é basicamente de 1 para 1. Então tem essa parte que eu não estou gostando muito, que é a relação risco-retorno de imediato da operação, em conjunto com o que eu acabei de comentar sobre o gráfico semanal. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até a próxima.